E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, novamente aqui para podermos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, com a permissão de nosso Senhor Jesus, essa obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo, estamos no capítulo 26, Novas Perspectivas. No programa passado, nós chegamos a começar a ler o capítulo, mas vamos relê-lo hoje para fazer um melhor encadeamento. Só para lembrar, o André Luiz, ele, no capítulo passado, ele estava realmente ainda muito perplexo com todas as novidades que ele estava vendo e ouvindo na casa de Lísias. Todas as recomendações, os conselhos de Dona Laura. Então a gente começou a ver que agora ele mudou, bastante o próprio comportamento. Ele, nesse capítulo, a gente vai começar a perceber que ele fez uma mudança radical na sua mentalidade, no seu comportamento. Ele realmente quer vivenciar essa nova experiência. E não que ele tenha rompido com o passado, mas ele resolveu dar uma chance, uma nova oportunidade para ele mesmo. Porque se ele não fizer isso, ninguém vai poder fazer por ele. Ele começou a compreender que ele precisava servir, ser útil, trabalhar, já com outro entendimento do que é o trabalho. Ele precisava aprender, estar aberto ao aprendizado, porque uma coisa muito complicada na nossa vida é quando a gente acha que já sabe tudo, porque aí a gente não se abre a novos conhecimentos, ao novo. E ele resolveu começar, como se diz, do zero, recomeçar todo o aprendizado, colocou na sua cabeça que ele precisava recomeçar. E a gente viu em alguns programas anteriores, uma das recomendações da Dona Laura era que ele recomeçasse. E explicou para ele, não é fácil. É uma arte difícil, mas você tem condições, todos temos condições de recomeçar. A cada novo dia é uma oportunidade que nós temos de mudar o próprio comportamento. E ele, então, resolve fazer isso. Nós vamos ver aqui. Então, vamos recomeçar a ler. Então, aproveitando que a Tereza colocou a situação do recomeço, é o que serve para todos nós. Aliás, o livro é para isso, para nós. Exercício para não é contar a história de alguém, do André Luiz, mas a história do André Luiz que serve para a nossa vida. Para isso que o livro foi ditado, psicografado, com a permissão dos bons espíritos, que é com a permissão de Jesus. Então, esse recomeço é uma luta que ele está tendo contra o homem velho, como a Tereza coloca, como nós colocamos, recomeço, quer dizer, começar de novo. Então não é a primeira vez que ele faz isso. Não sei quantas vezes, então é o recomeço novamente. Então para aproveitar o tempo de estadia no plano espiritual, porque ele vai reencarnar novamente. A reencarnação, como diz os espíritos, dissera Allan Kardec na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, é uma imposição divina. Deus impõe a encarnação a fim de fazermos chegarmos à perfeição. Então, todo aprendizado que ele vai ter, que ele está tendo no plano espiritual, essa boa vontade que nós vamos ver muito hoje, vamos ver muito nesse capítulo, é o exercício para que ele, quando for encarnar novamente, ele colocar em prática. Então, vamos começar a reler. Capítulo 26, Novas Perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias,
Acompanhei Rafael convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. A dona Laura, preocupada, arranjou-lhe companhia para o primeiro dia de trabalho dele, trabalho estágio, entre aspas, porque o Clarencio deu permissão a ele para um tipo de estágio, de visitação a todos os ministérios possíveis. E aí aos 4 ministérios, 4, não aos 2 superiores. E aí a gente está vendo também que ele está dizendo aqui, não convicto que não ia observar somente, mas aprender e servir. Então a vontade dele de trabalhar é muita. Ele já está dizendo isso aqui no primeiro parágrafo logo. Eu não vou lá só para observar, eu vou para servir, serviço útil, trabalho. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Para a gente lembrar, o André Luiz ele está morando no Ministério do Auxílio. Quando ele desencarnou, ele foi para o Ministério do Auxílio, para o hospital do Ministério do Auxílio. Agora, ele vai para o Ministério da Regeneração, que é o ministério que é o mais ligado à crosta da Terra. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Ele mesmo está espantado com ele mesmo, porque até então, vamos dizer assim, para muitos, ele era considerado um tagarela, aquela pessoa que fala, talvez não deixe ninguém falar, porque ele, a ser Dr. Carlos Chagas, que é o que a gente acredita, era uma pessoa de profundos conhecimentos. E muitos, a gente sabe que o orgulho, no caso, nesse médico, era um fator muito preponderante. Só um parêntese, Tereza, quando o Einstein esteve aqui no Brasil, visitando a Fundação Oswaldo Cruz, quem recebeu foi Carlos Chagas. Então não é e a pessoa que infelizmente tem vastos conhecimentos, às vezes ela não aceita a opinião de ninguém, tudo ela sabe, tudo ela fala, porque realmente ele era muito inteligente. Então ele talvez na última encarnação dele, ele tinha o hábito de falar muito, de indagar muito, não que isso seja errado, perguntar, questionar. O problema é o exagero, como tudo na vida. O problema é o desequilíbrio. Então, ele agora, ele mesmo, ele estava estranhando, ele falou, que ele estava começando a aprender a observar mais do que falar mais. Eu acho que a gente acaba sempre lucrando mais quando a gente observa mais do que fala. Porque muitas pessoas, ainda mais nos dias de hoje, a gente vê o quanto as pessoas têm opinião fechada sobre tudo, sabe falar de tudo. Infelizmente, colocam até nas redes sociais opiniões fechadas e brigam por isso, e todo mundo sabe tudo, todo mundo sabe dar opinião de tudo, e a gente sabe que não é assim. Para você falar com proveito, você precisa ter o conhecimento de causa. Se você não sabe, admitir para você mesmo, porque não é vergonha nenhuma, que não sabe aquele assunto, porque ninguém sabe tudo. Não existe na Terra alguém que saiba tudo. Sócrates, quando ele admitiu que ele era o mais sábio porque nada sabia, porque ele fez uma viagem ao interior da Grécia, lá em Atenas, no interior de Atenas, e vendo trabalhadores de vários setores, e aí ele falava, isso eu não sei fazer, isso eu não sei fazer, isso eu não sei fazer. E aí ele admitiu que realmente ele não sabia fazer quase nada. Então, ele cunha aquela célebre frase, eu só sei que nada sei, e por isso ele foi considerado o homem mais sábio. Então não é vergonha a gente não saber determinado assunto. E é natural do nosso estágio evolutivo aqui na Terra. Nós somos espíritos inferiores. Quando a gente chegar a um patamar de espírito puro, a gente vai conseguir entender quase tudo, mas ainda falta muito. Então é melhor calar,
escutar, fazer a sua análise, né, do que o outro tem a dizer e pronto. Isso que a Teresa está colocando na resposta da questão de número 898 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga se é necessário, se é útil que tenhamos, que adquirimos, que possamos, que aprendamos conhecimentos científicos, né, na encarnação, já que o intuito real da encarnação é o aperfeiçoamento moral. E os espíritos respondem que tem sim, porque e na resposta eles dizem que o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. Mas olha o que ele fala, para ser perfeito. Então a sabedoria total é na perfeição do espírito, que nós estamos longe de adquirir ainda, muito longe. E o espírito que mais modelo e guia que nós temos aqui, que nós tivemos aqui na Terra encarnada, é Jesus. E ele não se negou, apesar da sua, o construtor da Terra. E apesar de toda a sua sabedoria, ele não se negou a pegar o serrote de uma carpintaria e trabalhar. Então, convivendo conosco, com as nossas misérias, com as nossas dores. E mestre ele recebeu, ele disse que sim, que era. Que bom não só Deus, mas que mestre ele era. Então, essa sabedoria é uma aquisição, patrimônio que nós temos que adquirir sim, mas temos que reconhecer que estamos longe disso ainda. Então, se a gente não sabe um assunto, não sei. É o que o André Luiz está demonstrando para nós. Ele vai começar a trabalhar no ministério aqui, ele sabe que não vai ser o médico, ele sabe que não vai ser aquele doutor André Luiz, como ele era aqui na Terra. Ele vai ser um auxiliar dos serviços de enfermagem. Ele vai realmente ter o contato com a dor do paciente, que talvez ele nunca se ateve para isso. Continuando. Em compensação, experimentava um novo gênero de atividade mental. Então, quando ele aprendeu a calar, começou a ficar de boquinha fechada, ele percebeu que ele começou a desenvolver um novo gênero de atividade mental. Dava-me toda a oração. E aí é muito importante isso que ele está dizendo para a gente, né? E se ele está nos orientando é porque também a gente faça o mesmo. Olha o que ele coloca. Pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Por que ele colocou dava-me toda a oração? Porque antes do conhecimento que os espíritos nos trouxeram acerca da oração, da prece, a gente achava, pelo menos eu sempre achava, que o lugar de fazer oração era na igreja, não é? Tinha um lugar determinado para isso, uma hora para isso. E no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel coloca que os nossos problemas de evolução, de espiritualidade, de espiritualização, começaram quando a gente começou a botar limites, botar fronteiras, né, entre a igreja e o mundo, achando que na igreja tinha que ter um comportamento, mas no mundo você podia viver do jeito que você quisesse. E aí o Emmanuel, ali no prefácio desse livro, quem tiver a oportunidade de ler Caminho, Verdade e Vida, ele fala sobre isso. Vamos supor, desse problema que nós mesmos criamos para nós. Porque a oração, como o André Luiz diz, deve estar presente em todos os momentos na nossa vida. A gente deve orar quando acorda, quando dorme, quando vai começar um trabalho, quando tomar banho, agradecendo pela água, agradecendo pela saúde, o tempo todo. Começar a nos ligarmos, porque o que a oração faz? Ela nos liga aos planos superiores da vida, aos espíritos superiores. Então, a gente, quando começa a ter esse hábito, como ele coloca aqui, dava-me toda a oração. Ele passou a sintonizar com as faixas superiores da vida, e nós devemos fazer o mesmo. No Livro dos Espíritos, a pergunta 658, Kardec perguntou assim: a prece é agradável a Deus? Aí os espíritos responderam: a prece é sempre agradável a Deus quando é do coração, porque a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível à que se pode ler, por mais bela que seja,
se for lida mais com os lábios do que com o sentimento. Não é errado ler uma prece, como os espíritos estão dizendo. O problema é você não colocar o sentimento no que você está lendo. Mas o ideal mesmo é você estabelecer um diálogo com o seu anjo da guarda, com Jesus, não é? Com os espíritos superiores e até com Deus. Você começar a estabelecer um diálogo, falar, uma conversa mesmo, né? E continua. Peraí, vamos ver aqui quando ele fala. Aqui. Na pergunta 660, os espíritos dizem: o essencial não é orar muito, mas é orar bem. Então, as pessoas acreditam que todo o mérito está no tamanho da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Então, a prece, como dizem os espíritos, não é uma ocupação, é uma conversa e não importa o tamanho dela, o que importa é a sinceridade dela, não é? É o que a gente realmente está se abrindo, porque os espíritos bons, nosso anjo da guarda, nos conhece perfeitamente. Então, tem que ser uma conversa franca. Então, o André Luiz agora parou de falar um pouco e começou a entrar num outro estágio, né? Num outro estado mental. Ele agora está meditando mais e está orando, pedindo forças, né, para esse novo trabalho. Talvez um hábito que ele não tivesse. Para ele, como ele diz, a religião era algo social. Era um ato social que ele cumpria, mas era só. Então, nós termos uma religião, um rótulo religioso, não significa que nós estamos nos espiritualizando. Porque muitas vezes uma pessoa pode ser espiritualizada e não ter uma religião específica, simplesmente acreditar no Criador, acreditar em Deus e ter muito mais espiritualidade do que religiosidade. E o André Luiz, anteriormente, ele já disse que ele socialmente ele ia frequentava a religião, a igreja, então ele não estava habituado realmente à oração, talvez a rezar, repetir palavras memorizadas, né? E no capítulo número 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec coloca a coletânea de preces espíritas, no item 1 ele diz assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e de maneira que mais o toque. Então não há oração melhor da religião A ou B que vai fazer efeito. O que ele está dizendo é que da maneira que mais nos toque. Por quê? Mais adiante ele vai dizer que o objetivo da prece, da oração, consiste em elevar nossa alma a Deus. E mais adiante ele diz assim: a condição essencial à prece é que seja inteligível. O que quer dizer inteligível? Que se compreende bem. E a fim de que nos possa falar ao Espírito. Então, ela deve nos fazer refletir. Quando André Luiz diz aqui, dava-me toda a oração pedindo a Jesus me auxiliasse, ele está conversando com Jesus, está conversando com os bons espíritos. É como se ele tivesse à frente dele o mestre, que é nosso irmão, e pedisse auxílio. Pedisse auxílio. É esse o sentido da oração, é essa a elevação. Quando nós pedimos auxílio a alguém, nós estamos dizendo que nós estamos necessitados e que esse alguém é superior a nós e pode nos ajudar. Então é nesse sentido de nos humildar. Esse aí começa a quebrar um pouco o nosso orgulho, porque aí nós estamos dizendo que nós não temos condição de resolver determinado problema, precisamos de auxílio. Esse é o sentido da oração, esse é o sentido da elevação nossa. Porque na medida que já começamos a quebrar o orgulho, a humildade começa a florescer, aos poucos, né? Eu achei aqui o prefácio do livro que eu falei, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Vocês me permitam ler, que é um trecho muito bonito, em que o Emmanuel coloca assim:
O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, porque trabalhar também é orar. Ao mesmo tempo, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, quer dizer, por só pensar em Jesus dentro da igreja e em sociedade esquecer dele, né? É que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. É muito bonito isso que ele coloca para que a gente medite nisso, né? Todo lugar na terra é lugar de oração, todo instante, toda hora, em qualquer tipo de trabalho. Existem, né? Eu sempre gosto de lembrar daquela história que o Divaldo conta daquele freizinho que ele conhecia na porta de uma igreja, um frei desencarnado, né? Em Salvador, né? Em Salvador, ficava na porta de uma igreja. Quando ele passava para o trabalho, ele era médium, né? Divaldo é médium, e ele via esse espírito e conversava mentalmente com ele. Ele falava: não, eu trabalho aqui na porta da igreja, ajudando, né? Tentando ajudar aqueles que entram aqui aflitos e sobrecarregados. E o tempo passou, Divaldo sempre o encontrava, até que um período o Divaldo não encontrou mais ele. E ficou se questionando: onde é que será que anda o freizinho, né? Que fica sempre aqui na porta. E passado um tempo, ele reencontra o frei novamente na mesma rua. E aí ele: eu não tenho visto o senhor. Ele falou: não, é que eu fui promovido. Eu estou trabalhando em outro lugar. O Divaldo achou que ele foi promovido e teria ido para uma igreja maior, né? Um templo maior. E aí o Divaldo: o senhor está trabalhando aonde agora? Dentro do prostíbulo. Aí o Divaldo se espanta, porque primeiro em saber como que dentro de um prostíbulo, dentro de um bordel, existem espíritos superiores trabalhando. Eu fico dentro do bordel e aqui fora também, desestimulando as moças a não fazerem esse trabalho, a não ficarem ali dentro, não é? Então, para a gente ver que em todo lugar há oração, há espíritos orando em nome de Jesus, trabalhando em nome de Jesus para ajudar as pessoas. Principalmente onde tem os mais necessitados, né? Aí estão os mais superiores, e aí, com certeza. O exemplo maior é o próprio mestre, que saiu das esferas resplandecentes, que a gente não tem ideia do que seja, e veio até nós, né? Encarnando aqui, tomando um corpo de carne para conviver com as nossas mazelas e as nossas dores. E aí, para completar o parágrafo, ele coloca assim: antigamente, ele mesmo está dizendo, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Então ele está dizendo que a prece ela tem que ser realmente do coração. A prece é, antes de tudo, um sentimento de gratidão, de conexão com os espíritos superiores, com Jesus, com Deus. Então ele começou a mudar o padrão mental dele. E é o que a gente precisa começar a aprender a fazer também. Já que nós nunca fomos estimulados a isso, mas o Espiritismo, através dos bons espíritos, nos concitam a esse novo padrão mental. Tentar viver sempre pensando em Jesus e nos bons espíritos, né? Só para a gente já estar encerrando o nosso tempo, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós lemos há pouco, sobre a oração, a coletânea de preces espíritas é muito interessante a gente ler e observar, né? Programa que vem a gente pode ler um pouco sobre a oração. Sobre isso. Agradecendo a todos pelo carinho, pela paciência, que possamos cada um de nós mudar também esses nossos pensamentos equivocados quanto à prece. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.